Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Olá, eu sou a Paula Petreca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Boa tarde! E aí? Ui, correrias aqui, semana agitadinha, mas Tudo tudo Ladeira bem. Bausch. Tudo rolando. Estava aqui organizando os nossos áudios, que a gente tem as musiquinhas para a gente que ótimo. fazer um ambiente aqui enquanto a gente fala. Ai, que ótimo, achei chique já. Essa Né? semana vem música nova. Lança um CD É, um álbum das vinhetas. de hits. Hits. Acho ótimo. Tá achando que é só podcast aqui, a bagaça? Não. Canta, dança e apresenta. Um dia, né? Um dia a gente apresenta. Ai, nem me fale. Eu tô numa correria de produção para fazer temporada virtual. Resisti, mas não vou escapar dessa. Não vai ter jeito, né? É, assim, a gente para escolher o que a gente ia fazer com a Odir aqui da minha cidade, né? Uhum. Mas como tá tudo muito incerto, eu resolvi fazer o virtual e terminar, né? O trabalho tem que fechar em algum lugar, do que ficar adiando, e aí a coisa vai ficando assim, infinita. E aí outras coisas vão ficando no meio do caminho também, né? Porque precisa avançar. Pois é. Então agora eu tô na correria de produção, muito estresse. Mas que delícia também Mas sim. Tem muita coisa, né, que provou o contrário, né? O formato online deu, além do respiro, tipo, deu certo, aconteceu, mesmo que assim, mas foi. De realização, né? Que é importante continuar se realizando e concretizando as coisas, né? E eu sou dessas otimistas que acredita que está chegando a mais gente, que tem pessoas que não acessam. Eu penso o quanto eu tenho assistido de dança nessa pandemia, muitas vezes nesse lugar do que está distante, né? Então, não só, também assisto os meus amigos de São Paulo, mas tenho assistido muito pessoas de outros lugares do Brasil, tenho me aberto essa curiosidade, né? Companhias internacionais. Assisti a Pina Bausch semana passada. Olha! Fiquei em crise, mas assisti. Por que em crise? Porque agora faz uns anos que a companhia tem chamado coreógrafos novos, né? E esse era um trabalho do Rainer Berg, que é um bailarino que dançou a vida inteira na companhia. Então eu acho que eu estava com muitas expectativas. Aí eu fiquei um pouco frustrada. Mas enfim, fiquei pensando nesse contexto todo, né? Mas como que foi criar esse trabalho, entrar a pandemia no meio, enfim. Aí no trabalho que era um espetáculo ao vivo vira um filme, então tudo isso atravessa e também rola uma empatia, né? Falar, caramba, todos no mesmo barco, de repente eu e a Pina Bausch. Né? Nesse sentido de não é fácil. Estava falando com a Cindy, a produtora do IMP, né? Que eu assisti essa semana. Quanto que, às vezes, ter que repensar, tipo, se fosse
um trabalho, né, que é um grupo, é uma proposta da Juliana Dur, de orientação de artistas, né, residência, e vão trocando e vão com a proposta de levantar uma pesquisa, uma criação. E aí, às vezes a gente também fica num lugar cômodo de ou é em cena ou é videodança, por exemplo, né? Uhum. E às vezes aí teve proposta de site, teve proposta de, nossa, videodança, de visita guiada, tipo, fica tão na singularidade, fica na potência, né? E não em formatos já convencionais. Emerge ali novas maneiras para organizar, assim, né? Porque tem que se provocar ali para mexer e organizar de outro jeito, porque não vai mais ser em cena e não vai ser. Claro que mesmo em cena a gente se organiza, tem, né, padrões, tem como que apresenta, tem isso também, mas o formato cena já é dado. E tirando isso, você precisa cavucar de outro jeito, né? E aí eu acho isso potente. Nossa, agora que você falou isso, eu fiquei pensando aqui, aconteceu uma coisa mega engraçada. Engraçada. É, engraçada. Semana passada, que o grupo de folclore, né, que eu danço, fez um ensaio virtual. E são pessoas mais velhas, não sei se todo mundo é habituado, né, com tecnologia, mas aí os diretores que mediaram a reunião, que têm uma vivência mais de ambiente corporativo, fizeram uma reunião que no fim eu achei super engraçada e super interessante, porque ao invés da gente ficar ensaiando, né, imagina, cada um com o áudio chegando no ritmo, teve essa parte também, né? Eles fizeram tipo não era gincana, tipo dinâmica de grupo, umas coisas assim, mas para contar as histórias das músicas, dos trajes, uma troca de informação, né, de partilha de experiência que no ensaio ao vivo nunca rolou. Eu nem imagino se rolaria, acho que não rolaria. E aí ele no virtual, com aquela mediação de outra esfera também, né, o mundo corporativo entrando no folclore. Olha que doido, né? Aconteceu. E aí, enfim, né? São coisas. Falava, gente, quanto a aprender com qualquer campo, né? Não tô Sim. negando saber nenhum. Nossa, ontem eu estava, né, aqui debruçada com dissertação para entregar um capítulo e estava lendo A Formação Social da Mente, de Vygotsky. E aí ele põe uma citação do Marx e eu fiquei aquilo entendendo, tentando entender. E daí ele fala assim, que a diferença entre a aranha e um tecelão, a abelha e um arquiteto, é que nós humanos conseguimos criar, a gente consegue pensar e planejar o que vai fazer, e a gente consegue subverter a natureza, né? A gente dribla as restrições impostas da natureza, planeja, realiza o plano, define os meios que a gente vai fazer isso e o caráter da atividade que a gente vai subordinar à nossa vontade. Fiquei assim, nossa, lendo, relendo. Nossa! Porque para mim tem muito a ver com essa questão, né, que eu falo da manualidade. A gente se coloca em função de planejar, subordinando aquilo que a gente quer a esses planos. É aí que mora o pensamento humano, aí que a gente se diferencia dos animais. E aí eu fico pensando, quanto a gente está, né, essa ideia do habitual, né, então a gente já está ali, tá, o social, estamos ali habituado. Eu acho que isso tem níveis, né, penso nessa escalas desse comportamento, né. Então, nesse momento, eu acho que da pandemia a gente está sendo forçados num extremo ainda de, né, de humanidade a encontrar meios, né, definir, realizar planos para superar isso. Força do pensamento, né, de criar, né, a gente vai superando de outras formas, estrategiando coisas. Estrategando é uma palavra bonita, né? E para a gente pensar ao invés de só adaptar, estrategiar as adaptações. Mas eu acho que é isso, assim, é planejar, estrategiar, que é, por exemplo, o que diferencia o Brasil da China, de outros países,
embora o caos se instalou, criaram estratégias, se inspiraram em estratégias que funcionaram para preservar a humanidade, preservar o maior bem, que é o ser humano, né? Dentro da perspectiva humano-centrada. Foi ótimo esse exemplo agora, bem concreto. Materialismo histórico. Materialismo histórico. E aí eu acho que projetos sociais, por exemplo, são projetos que me encanta muito, e é um grande abismo, um grande risco, assim, né? Porque além dele ser artístico, social, ele esbarra em vários equívocos, assim, né? Às vezes pode ser mais social do que artístico, às vezes pode ser mais artístico e menos social, pode ser mais ativismo e não artístico, né? Então é um campo bastante sensível e delicado, assim, né? De definir a clareza desse escopo, né? Dessa atuação. Mas é isso, também são muitas esferas de negociação, porque aí é o público que é atendido, é quem financia, é quem faz parte. Tem toda uma complexidade. E da minha experiência, do que eu já vivenciei em projeto, muitas vezes, quando um desses agentes se transforma, transforma o público, ou transforma quem está financiando, ou transforma quem está atuando, gerindo, esses valores, né, que precisam ser estruturados, às vezes vão se desestruturando. E é complexo daí entender o que se mantém, o que se adapta, o que se transforma, o que se renova. É sempre uma balança, assim, muito, muito delicada, né, de escuta. Mas que de alguma forma vai bastante à contramão do que já é imposto, né? Super, eu sinto uma potência gigantesca nesse sentido, assim. Tá sempre na contramão. E eu acho que aí é que eu associo também a essa citação e aquilo que a gente estava falando. Assim. E eu falo isso porque o nosso convidado... Fala do nosso convidado. Queridíssimo Caio Vieira. Puxa, faz tempo que a gente quer conversar com ele, né? Faz. A gente tá só constelando. E um fotógrafo que quando eu conheci, eu estava trabalhando com obragem, né, como bailatriz. E ele devia ter, acho que uns 14 anos, e ia fotografar com o pai dele, que já era um fotógrafo renomado, fotógrafo do Teatro Guaíra, super bom, assim. E ele acompanhava o pai fotografando. Eis que hoje super atua e vídeo, e o que nos impulsionou a executar mesmo essa constelação, né? Fazer esse cometa, foi esse projeto Corpo Câmera, que eu estou muito curiosa e quero ouvir muito ele falar, que eu acho que tem essa natureza de uma proposta artística muito envolvida e engajada, assim, socialmente. Uau, incrível, hein? Quero saber também. Então, vamos lá. Vamos chamá-lo. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Aê! Nossa, finalmente, que função. Bem-vindo! Obrigado. Então, boa tarde, se acomode. Sim, mudei até a posição do corpo aqui, hein? Você vê, tive que improvisar. Muito bom. É isso aí, já chegou na ladeira. Sim, caindo, né? Caindo com todo. É assim mesmo.
Então, Muito bem, Caio. Um prazer enorme a sua presença aqui na Ladeira. Falei para a Paula que já fazia um tempão, né, que a gente queria. Eu e a Paula, a gente sempre falava de ti. Então, agora chegou a sua vez de se apresentar e dizer quem é você na Ladeira, Caio. que ótimo, obrigado pelo convite, um prazerzão mesmo estar aqui. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, né, desde a Lívia, fiquei aqui observando ela falar, e fiquei super curioso também em participar, como que seria essa participação, né, o lugar da imagem, aonde fica nessas trocas de áudio, né, acho que a gente cria imagens interessantes das conversas, né, quando a gente ouve os podcasts. Mas é isso, meu nome é Caio, como vocês já disseram, trabalho com fotografia de dança aí há 17 anos e venho aqui para falar um pouco sobre isso. E a gente falou do projeto, né, que muito... Puxa, estou acompanhando o projeto Corpo Câmera e fiquei muito curiosa. Acho que eu preferia começar por ele para a gente já ter um panorama assim do que aprofundar mais nas outras perguntas, assim. Ah, legal. Esse, como eu falei para você, é uma troca de mensagens aí. Ele é uma realização de um sonho, assim, mas é um sonho que ele vem sendo construindo, não é aquela coisa que você tem um sonho muito bem planejado, né? Então ele vai se construindo. E eu acho que ele fala muito também sobre essa proposta de construção de corpo, construção de identidades, né? Que é algo que vai sendo construído de uma maneira muito singular e a gente tem muito controle sobre isso, né? Só vai indo. Corpo Câmera, ele surgiu lá em 2015. Ele era um trabalho bem... Ele fazia parte de uma oficina fotográfica, né? Ele era uma das etapas de construção de câmeras para os participantes entenderem um pouco ter esse entendimento dos elementos fundamentais de uma câmera, o processo de construção da imagem, o processo do caminho da luz pela lente até o suporte sensível. Ele aconteceu a primeira vez dentro de uma instituição de atenção e cuidado em transtornos mentais. E de lá para cá ele vem se adaptando a várias condições, mas geralmente com a população mais vulnerável. A gente entendeu a importância desse trabalho. Eu acho que ele foi como é que eu posso dizer? Ele se adaptou muito bem quando a gente fala de construção de identidades, fala de corpos contidos, corpos docilizados, sabe? Justamente para entender o lugar do corpo enquanto subjetividade e para além dessas condições de vulnerabilidade, qual é a potência desse corpo, né? E como que o processo fotográfico, o ato fotográfico, o aparelho fotográfico pode nos facilitar nesse entendimento. Então, é muito curioso, desde esse primeiro momento, em 2015, a cada câmera que eu ia construindo, eu ia associando a várias questões de corpo e de mente, né? Tanto os elementos da fotografia, eu acho que a fotografia surge lá no século XIX, como... acho que no final do século XVIII, como essa observação do próprio corpo, né? Então, a lente, o olho, como é que funciona o diafragma, quanto mais aberto, mais luz entra, mais fechado, né? Uma associação à pupila. E aí eu fui entendendo um pouco disso, fui conhecendo um pouco mais a própria fotografia, né? A partir dessas relações. Que lindo! Então, poderia dizer assim, mas você já tinha uma relação muito forte com o corpo, assim, né? No teu percurso fotográfico antes de desenvolver esse projeto. Sim, mas assim, muito num lugar mais passivo, né? Assim, não digo que não ativo, mas esse lugar mais de observador, de entender os corpos ainda distantes. Eu acho que eu não me entendia muito enquanto corpo fotográfico, e o lugar do corpo, sabe? Para mim, o corpo era o outro. Eu não me identificava nesse lugar.
de corpo também. Então, quando eu começo a pensar que a minha fotografia, o meu processo fotográfico, e para além disso, a construção desse corpo está tão presente no que eu fotografo, né? A coisa foi ficando mais fluida, né? E daí hoje, desde 2015, hoje o corpo câmera ele está mais associado ao conceito psicanalítico de aparelho psíquico e o ato psíquico, né? Então a gente foi construindo, eu entrei em psicologia na graduação em 2017, então de 2015 a 2017 era um trabalho bem técnico, né? A gente falava muito da câmera fotográfica e dos elementos fotográficos, né? Então, o que precisa para a gente ter uma câmera fotográfica, ou para ter um produto imagem? Precisa ter uma lente, que a gente chama de objetiva, precisa ter um corpo fechado, né? Eu gosto muito desse termo, corpo fechado, né? Preciso ter um corpo fechado para a produção de imagens, né? Então, é um corpo que é um invólucro, né? Uma caixinha que, se eu não exponho, ela vai permanecer escura. Então, começou a me remeter ao aparelho psíquico isso, né? Se a gente não se expõe, né, aquilo permanece às escuras ali, né? A gente não consegue revelar imagens, né? Se revelar ao outro se a gente não se expõe. Então, isso Uau, incrível. foi ficando interessante para mim, né? Porque você pode ter uma câmera linda, maravilhosa, se você não abre ela permanece, o suporte permanece sensível, mas não sensibilizado. Né? Então, não basta ser sensível, é preciso se sensibilizar, né? Então, a gente faz essa relação hoje direta com esse ato psíquico, né? Que o processo de construção é o produto, né? Não é a imagem final, a fotografia, que é o produto desse processo. Né? A gente pensa que a imagem é só um fragmento dessa identidade, é uma parcela muito pequena que está dado num momento específico da vida do sujeito. Né? Então, ele tirou uma imagem agora, um papel, né? Sensibilizou um papel, um metal, né? Um suporte sensível, mas aquilo é uma fração de segundo de uma trajetória. Né? De fato, o que vai sendo construindo é esse corpo, né? Essa relação com a objetiva, quando que eu decido abrir, quanto tempo eu decido abrir, né? Quanto tempo eu decido me expor ao outro, ao espaço, ao meio, às condições, né? E dentro disso, você pensa que o corpo fotográfico é um corpo que ele é vazio, né? Eu tenho chamado ultimamente de cabeça oca, né? Porque a imagem se constrói no vazio, ela vai se conectando ali a coisas inconscientes que a gente não tem muito acesso àquilo, né? E isso se transforma em ato quando a gente pega a fotografia impressa. Mas para se chegar na fotografia impressa, se desloca aí coisas que a gente nem imagina, que estão lá no inconsciente, bem escurinho, no vazio. Nossa, você falando assim, nossa, me vem muito um processo de dança. Me parece muito similar com acessar o movimento, né, e descobrir um gesto. Quando o gesto emerge, tanta coisa que tantos processos internos também, né, e que já se configuraram de alguma maneira, e essa emergência do gesto aparecendo enquanto instante expressivo, às vezes ela comunica para si própria, né, além de comunicar publicamente. Sim, porque o que a gente vê numa exposição fotográfica são as imagens, né? Mas aí quando a gente para na frente de uma obra e começa a tentar remontar esse percurso até chegar nesse, o que seria, entre aspas, aí, um produto, a gente entende que ali é uma fração muito pequena do que é, de fato, o produto, que é essa construção do sujeito, essa construção de identidades. Eu faço muito uma relação com o documento, né? Lá, me dá a sua identidade. Você vê uma foto, né, que geralmente é horrível, lá tem uma assinatura, tem um monte de número. Né? Aquilo ali, o que é isso? Isso fala da identidade do sujeito, de fato. Né? Então, e hoje é muito interessante a gente falar de identidades, né? Nos conceitos de gênero, por exemplo, a gente vai desconstruindo tudo isso, vai acessando o que está no vazio, né? Que não é ninguém que vai dizer qual a sua identidade. Né? Então, a gente começa a valorizar a diferença, né? Começa a tatear o que seria esse do invisível mesmo, do inconsciente. Só diz respeito, essa subjetividade ao sujeito.
Óbvio que quando a gente já tem uma imagem, isso já é do social também, já é do coletivo, mas é o que eu escolho também trocar, né? E aí também aquela brincadeira de trocar figurinhas lá. Você vai trocando essas fotos, mas e isso serve também como referência ao outro, né? De um enquadramento, por exemplo. Produz uma imagem, olha, esse enquadramento me interessa, deixa eu tentar produzir uma imagem desse enquadramento também, mas aí é a partir das minhas referências internas e que às vezes eu também não tenho nem acesso a essas referências. Elas, de algum modo, isso me atravessou em algum momento, mas imagine se eu tivesse acesso a todas as minhas memórias agora. A cabeça explodiria, né? Mas aí eu falo com você, você me fala alguma coisa de dança, de sei lá, de uma cena específica, vou lá na minha memória que surge, aí surge o cheiro da cena, surge o som da cena, e aí eu posso produzir uma nova imagem a partir disso. Nossa, Caio, acho que eu comecei já... Nossa, a gente despencou aqui no abismo da ladeira. Que delícia, né? Que demais, cara! Que profundo, né? Tô assim... Nossa! Eu adoro eu amo esse projeto. Sim, porque é pular no abismo, mas aí a gente escolhe, talvez, tem várias opções de como pular, né? De como se entregar ao abismo. Tem aquele base jump, que você pula meio que na louca, mas tem um paraquedinhas ali. Você pode pular com uma corda. Né? E tem várias formas, né? Como que a gente se atira. Mas é sempre muito gostoso. Arriscado também, né? Mas é esse arriscado e esse abismo que é o que você busca de encontro com o sujeito mesmo, né? Com a construção de si também, né? Como fotógrafo, como o teu conhecimento, né? Artístico, a tua profundidade no teu olhar, né? De querer transcender a própria técnica, a própria produção artística que você vem construindo, né? Acho que é um tipo de projeto que transcende isso mesmo. Tô super... Eu acompanhei, assim, essas produções e eu muito me identifiquei, assim, e né, me tocou muito porque quando eu fui para Marrocos em 2007, a gente foi com uma proposta de construção de pinhole. Uau! Com as crianças lá, assim, e aí, nossa, e quando eu vi você fazendo, eu falei, nossa, que massa, eu tenho muito afeto, assim, por essa lembrança e essa memória, e essa ideia, assim, dessa construção, porque a gente não falava com as crianças, né, num espanhol, assim, muito mal, assim, mas a gente conseguia concluir as etapas, porque era tão físico, era tão na matéria, era tão passo a passo, e aquele fazer ali em conjunto criavam encontros, assim, do corpo e do fazer ali, né, da construção de uma imagem, assim. E a fotografia, você falando, ela é uma linguagem universal, né, você não precisa dizer nada. Quando surge a imagem, ela é sempre tão mágica, né? Essa construção você imaginar que um buraquinho de agulha numa lata, aquilo é suficiente para captar, né, imagens, captar luz, né? Na verdade, vai produzir imagens a partir desse trânsito da luz. É muito maluco, porque a gente é iluminado a todo momento, né? E às vezes não para ser sensibilizado por esse. Né? Como se, de fato, esses poros, tantos buracos, não servissem para muita coisa. E eu tive, você falando agora, a gente levou o corpo câmera para crianças refugiadas em Atenas. Né? Convite, a gente foi pela Nova Movimento em Rede, né, com a direção da Andréa Sério, a convite da Patrícia Machado, que na época estava fazendo mestrado com a Andréa, e ela levou o Visita Guiada. Então, Visita Guiada é uma performance dela, mas que naquele momento se tornou toda uma ação artística que envolveu músicos, o Vitor Bertoldi, a Giovanna Bertoldi, e eu levei o corpo câmera. Naquela época, e foi em 2019, eu levei o corpo câmera num formato tipo pinhole, só que era uma câmera feita de papelão, com lupas, mas ela não fotografava, então as crianças só conseguiam visualizar a imagem invertida, né, que também é um conceito muito legal, esse a gente aponta, mas vem tudo invertido, né, é uma perspectiva outra do que aquela que a gente está habitualmente acessando.
Então, isso também é um mote muito interessante pô, qual a nossa perspectiva? Parece que sempre está invertida, né? Porque é a nossa, então não é a do outro. Então, de uma forma, sempre está invertida. E é legal, né? Porque a minha dificuldade com inglês, horrível, e alguns meninos falam em árabe, só que é interessante que eles passam por um processo de aculturação. Então, eles vão abrindo mão não, mas eu acho que é tão intensa a investida, por exemplo, do inglês e do conteúdo audiovisual aí de YouTube e tal, eles vão falando só inglês, só inglês, só inglês, né, com os próprios cuidadores do abrigo e tal. Então, é muito curioso que quando eu pedi para eles marcarem a câmera, porque esse é um dos processos, né, entender esse corpo marcado, esse corpo que eu posso sugerir uma cor ali para pintar ou alguma coisa, mas cada um vai fazer isso de algum modo no seu tempo. E aí eles começaram, muitos deles, escrever mamãe em árabe, em inglês, e daí um deles me pediu para trazer a câmera, porque é muito legal, geralmente as pessoas querem ficar com aquele produto, né, porque é muito legal você construir uma câmera. E aí um dos meninos falou, leva para o Brasil. Essa eu quero que fique para você lembrar de mim. E aí eu trouxe na mala, tal, chegou com umas marcas, assim, bem fortes, assim, quase atravessando o papel, sabe? Em cima ali do mamãe, que ele escreveu em árabe. Eu não leio árabe, mas eu sei que ele escreveu mamãe porque ele me falou. Então, assim, ele está afastado da mãe, passou todo por um processo de refúgio e tudo mais. E aí você vê a potência de se construir um corpo e de se marcar ou se enxergar as marcas desse corpo num processo de singularidade, né? Apesar de ser uma experiência universal, né? A marca daquele corpo só diz respeito a ele e ele compartilha ou não se ele quer. Né? Então, se falando da sua experiência, eu lembrei dessa de Atenas, assim. Incrível. E o gesto dele de desapegar daquilo que ele construiu com o nome da mãe, né? Meu, que forte! Sim. Nossa, muita coisa, calma. Sim, vai surgindo. Vou assentar aqui. De alguma forma, e como é que você sente que... Porque você continua além do projeto Corpo Câmera, né? Além de todo o percurso de sensibilidade que você já tem como fotógrafo, né? Como você falou, era um corpo distante, né? Mais passivo. E o que modifica daí esse trabalho hoje, né? Do Corpo Câmera que você vem desenvolvendo desde 2015, com essa busca desse olhar, o que modifica na ação fotográfica você, como fotógrafo, né, em trabalhos artísticos, assim? Então, eu de um tempo para cá, venho fazendo uma retrospectiva, né, desse meu lugar na dança, e é muito curioso, porque a forma como eu aprendi a fotografar já foi super subversivo, né? Assim, já foi meio que de dentro para fora da cena, né? Eu aprendi com meu pai a desenvolver esse olhar que parte lá da coxia, né, assim, de lugares inusitados, de aproveitar o que aquele lugar tem para oferecer, que de uma certa forma é diferente de quem está assistindo, é mais próximo, é mais íntimo, é preciso ter uma relação muito próxima com o bailarino para conseguir fazer isso, porque você está ali na coxia, né? Não dá para atrapalhar o espetáculo, não dá para clicar feito um louco, por exemplo. Mas para isso é importante acompanhar toda a pré-produção, entender do que se trata a obra, né? E ter uma relação próxima. E aí, quando, retomando um pouco, né, acho que eu já retornei demais, mas assim, a importância de entender esse corpo, né, do fotógrafo. Eu acho que com o corpo câmera, eu fui entendendo que o olhar ele pode ser muito invasivo e violento. Né? Eu acho que nessas minhas experiências com a população mais vulnerável, de hospital psiquiátrico, por exemplo, eu comecei a observar que apontar uma câmera pode ser muito violento, essa ação, né? E aí eu fui revendo o meu modo também de me posicionar nos lugares artísticos. Esses tempos eu estava conversando com um amigo, o Lauro Borges, e a gente falava muito sobre esse olhar predatório, né?
como que é esse mundo das imagens hoje e essa necessidade de estar produzindo conteúdo. Parece que para o fotógrafo é muito mais difícil isso. Eu entrei em crise algumas vezes com essas demandas sociais, quando a Lívia estava grávida, em 2017. Eu lembro o quanto as pessoas ficavam quase exigindo fotos dela grávida nas minhas redes sociais. E tipo, coisas assim, olha, deve ter books maravilhosos, né? Porque você é fotógrafo. E não era bem assim, né? A gente vivia muitas coisas. Quem é pai e mãe aí sabe o quanto a gente passa por questões muito profundas, né? Marcas aí nesse corpo que vão ficar, marcas profundas. E a última coisa que eu queria era fotografar. Né? E aí parecia que eu era um péssimo companheiro por não fotografar, por escolher por isso. Eu lembro que saí na época das redes sociais, cancelei tudo, porque eu estava a fim de viver aquilo. Então, fui entendendo o quanto mesmo essa câmera é a extensão do corpo, né? Não é simplesmente, vamos produzir uma imagem e está tudo certo, a qualquer custo. Percebo que esse olhar predatório é isso, produzir uma imagem a qualquer custo. Né? E aí, retomando lá, quando eu aprendi com meu pai a fotografar dança, acho que foi em 2002, que eu fotografei o primeiro espetáculo, era Circo Místico. Na época, a gente fotografava com filme. Então, uma coisa que ele, assim, a regra número 1, você está com um filme, você vai até o intervalo usar um filme. Não tem essa de você tá lá, aí você vai abrir a câmera, fazer um barulho, trocar filme. Não. Você precisa conhecer o espetáculo para saber a hora de clicar, porque você tem 36 poses. Hoje a gente tem um cartão que faz, sei lá, 5.000 fotos. Né? Então lá eu tinha 36, eu tinha que saber o momento. Então a atenção era, assim, crucial, ela estava lá. E lembrando que o espetáculo não é para mim. Né? O espetáculo é para a plateia. Né? Tem um outro objetivo. Não é para ter as imagens para Instagram. Né? Isso vai lá para o final. Na época nem tinha, né? Instagram. Então, tinha uma atenção diferenciada, tinha um cuidado. Né? Não, se eu tenho 36 fotos para fazer até um intervalo, bom, eu preciso saber o que fotografar. Para saber o que fotografar, eu preciso acompanhar isso. Para acompanhar isso, eu preciso acompanhar primeiro olhando, não fotografando. Né? Com as minhas anotações, para não ser equivocado. Não ser inconveniente. Meu pai sempre falava assim, cara, não seja chato. E eu acho que eu entrei na fotografia porque eu era muito tímido. E daí fotografar dança eu sempre entrava depois que tocava o terceiro sinal, para ninguém me ver entrando, eu morria de vergonha, e ficava na última fila, sempre. Mesmo fazendo o caminho inverso que eu falei para vocês no começo da conversa, né? Porque eu acho que o olhar é de dentro para fora. Né? É possível só estar na última fila fotografando, sem ser chato, quando se vem lá de dentro. Quando se entra na plateia, no terceiro sinal, mas você já estava lá dentro. Né? Estava lá no coxinha. Acho que é isso, assim, esse lugar do corpo e essas perspectivas que eu fui me dando conta depois, né? Porque eu só ia fazendo. Eu ia reproduzindo uma forma como eu aprendi. Mas aí, estudando um pouco mais, praticando um pouco mais o que seria esse corpo-câmera, eu fui fazendo uma retrospectiva e fui entendendo, olha, a gente não fazia isso pensando, mas já fazia isso de alguma forma, já tinha um certo respeito com o corpo do outro. Então, as coisas meio que vão assentando depois de um tempo, né? Você vai fazendo e não se dá conta, olha, eu fazia isso assim, puxa, que interessante, eu acho que dá para replicar isso, dá para falar sobre isso. E de todas essas experiências suas, fotografando, dança, que marcas que tem forte, assim, que você poderia compartilhar? O que te marcou? Puxa, é que fotografia e dança sempre foram meio que uma coisa só, né? Por conta do meu pai. Então, a gente sempre teve laboratório em casa e ele sempre estava revelando fotos de dança. Uau! Né? Então eu brincava, adorava brincar no laboratório, tipo, esconde-esconde. Brincava lá, ele revelando foto, eu me escondendo embaixo dele na luz vermelha. Então, e era sempre fotos de balé. Então, assim, sempre tinha olha, e é interessante também essas associações com o corpo, né? Assim, porque
sempre foi um ambiente úmido, escuro, e ele tinha um cheiro muito peculiar, assim. E aí me remete, às vezes, ao cheiro de um estúdio, né? Aquele cheiro de suor, aqueles bailarinos lindos e tudo mais. E aí, as fotos sempre ficavam secando no sofá da sala. Então, o sofá sempre estava úmido, porque ele deixava secando as fotos lá. Então, sempre estava muito úmido. Então, dança e fotografia sempre estiveram ali. Eu não escolhia olhar, estava ali. Fazia parte do contexto da casa. E o Guaíra também faz parte disso, porque eu adorava acompanhar ele nos trabalhos, mas eu gostava também de brincar nas coxias, pelas escadarias lá do Guaíra. Então, eu sempre estava assistindo de alguns pontos privilegiados, assim, as cenas acontecerem. Então, não tem como saber o que veio primeiro, assim, porque eles vieram meio que num combo, assim, as duas coisas. Tá, eu acho que você perguntou das marcas, né? Mas bonito esse teu relato, assim, me encheu de imagens de ouvir. Então, eu acho que quando fala de fotografia e de dança, estão misturadas, né? E essas são as marcas, não tem como não dizer que a paixão veio daí, assim. E é uma relação íntima com meu pai, né? Então, é como se, eu sempre digo que a herança que ele me deixou é essa paixão pela dança, através do fazer fotográfico, né? Que eu acho que a fotografia, ela é arcaio, sabe? Eu já várias vezes tentei desarticular uma coisa da outra, ou, sabe, às vezes a gente quer ser muito cartesiano, não, agora é a hora de trabalhar, agora é a hora disso, daquilo, e não tem como, mas aí tem como, eu percebo que eu me apaixonei pela dança, através desse olhar fotográfico. Mas você acha que a paixão pela dança foi o seu pai, toda essa história, o convívio e tá, foi uma paixão, mas também foi assim uma maneira que você também foi conhecendo o mundo e se explorando também esse lugar que você falou da agulhinha, né? Uhum. Você foi vendo o mundo por esse buraquinho da dança e essa mundo da dança também foi te modificando, né? Com certeza. Não foi só uma paixão pela dança, sei lá, não é diminuindo também a paixão, né? Sim. Mas incrível que o quanto um contexto, quanto um lugar, quanto um modo de ver o mundo, né? Modifica as experiências e o modo de se relacionar, né? E foi uma forma de, agora você falando, porque daí não é uma coisa, né, só, foi toda uma experiência, que são cheio de sensações, que é o que eu relaciono muito com a objetiva da câmera, que é a lente. A lente não necessariamente é o olho, mas a lente enquanto buraco, né, a gente pensa também em psicanálise, é o que nos atravessa, como a gente percebe, né, as zonas erógenas, como a gente vai tateando, vai acessando o mundo, vai percebendo o mundo. Então, quando eu paro para falar de dança, que eu lembro do cheiro, do revelador e do fixador do laboratório. Né? Se fala em dança, eu lembro da luz vermelha. Se fala em dança, eu lembro daquela coisa meio úmida, que arrepia só na lembrança. Então, sabe, é como se eu fosse engolido por uma atmosfera dança. E que eu não sei se já é dança ou se é fotografia, mas eu fui como se eu estivesse sendo revelado, sabe, naquele laboratório. E o contato, né, com os artistas da dança, eu também fui me reconhecendo enquanto pessoa, enquanto fotógrafo, enquanto pessoa, mas aquele cara, né, acabei de falar que eu era tímido, então para mim foi muito confortável começar a fotografar dança, porque eu não gostava de ser visto. Né, eu gostava de estar observando, né, e aí foi interessante que daí eu fui me reconhecendo enquanto pessoa e fui me aproximando desse palco até me assumir dentro dele, e aí uma
Um exemplo disso foi em 2016, que eu fiz uma performance junto com a Andréa Sério, onde eu estava em cena com a bailarina Cláudia Fantin e com o músico Vitor Bertoldi, num improviso, num jogo de colaboração a partir da linguagem fotográfica. E então é isso, eu fui me aproximando tanto que eu entrei, né? Que massa. E eu acho que as nossas produções em videodança também, dançar junto é muito gostoso. Eu acho que foi um processo, né, que eu acho que eu não daria conta de viver essa intensidade hoje desses trabalhos se eu não tivesse, eu Caio, né, ter percorrido essa trajetória, ter construído esse corpo. Eu acho que eu precisava desse tempo e desses anos, fotografando da última fila, com a ousadia, às vezes, de pular, né, 2 fileiras, com a ousadia de, putz, eu acho que eu vou subir ali na vara de iluminação por ali, fazer uma imagem ali de cima, ver o que vai dar, para daí, de fato, chegar o momento e dançar junto. Eu acho que eu não conseguiria, me conhecendo, assim, eu acho que eu não daria conta de produzir um videodança e se não tivesse percorrido esse caminho, e não tivesse uma base, uma segurança, assim, mínima, sabe? Uhum. Super, cada vez que eu vejo, né, agora muita produção de vídeo, nesses tempos de pandemia, eu fico pensando o quão dançarinos, coreógrafos, né, cada pessoa que está por trás de uma câmera também está se descobrindo aí nessa linguagem. E você já contando todo esse caminho, achei super lindo entender uma construção. Sim. Nossa, essa frase que você falou ali, como se eu tivesse sido revelado naquele laboratório do meu pai. Que frase! Porque é justamente isso, né? A gente é um papel em branco, até meio clichê, né? Falar assim, somos um papel em branco, vamos sendo. Mas ali parece que foi isso, assim, né? De alguma forma ele me sensibilizou da maneira mais linda possível, né? Que são essas imagens de dança. Eu acho que mais do que imagens, né? Essa relação. A gente sabe como é gostoso, né? Estar num ambiente de produção artística, como é gostoso estar num estúdio vendo um processo ganhar corpo, né, em uma coreografia, né, até as dificuldades, o suor, pô, isso é lindo, né, às vezes a gente assiste um espetáculo, para mim nunca foi romântico, assim, eu nunca tinha aquela ideia romântica, né, da bailarina, porque eu sabia como era lá atrás, né, como é no estúdio, rala, né, então, acompanhar esses processos, para mim, sempre foi muito gostoso. E eu tenho uma questão, assim, com a vulnerabilidade, né? Eu me identifico demais com o corpo vulnerável, né? Me identifico demais na vulnerabilidade. Então, eu acho que o que mais me encanta na dança é também, de uma certa forma, observar essas vulnerabilidades, né? Que não é aquele corpo imponente, virtuoso, né, mas aquele corpo que sangra, aquele corpo ali que de perto ele não é tudo aquilo que a gente idealiza enquanto corpo, né? E o que é corpo, né? Enfim, então talvez seja um pouco do que eu goste, assim. Uau! Se fosse... não. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que quando você fala, né, eu já não consigo mais identificar o que é dança, o que é fotografia, né? Esse título do projeto mesmo, que é o seu sonho, que é lindíssimo, Corpo Câmera, é um título muito incrível já, que eu acho que se fosse dar um título à linguagem fotográfica de Caio Vieira, seria Que lindo. Corpo Câmera, Amei. né? Uma maneira de fotografar mesmo super envolvido com essa profundidade de pensamento de corpo que você relatou aí com todas essas experiências e... Uau, incrível, Caio. Tô emocionada aqui. Que bom. Eu fico muito emocionado quando eu divido essa experiência do corpo câmera. Porque é sempre uma novidade. Ontem a gente voltou do hospital, eu estou com os negativos aqui dos meninos, e
E demora bastante para chegar em uma imagem, né? Demora aí, a gente tem 2 semanas para fazer uma foto, né? Porque tem que construir a câmera do zero, né? E aí é uma câmera que precisa ser furada, precisa ser parafusada, precisa ser colada, né? Então essa pele tá cheia de buracos, né? Buracos que cada um vai cai, aí, sabe, daquela... Tem que passar uma massinha, nessa, sabe, fazendo alguns remendos, e aí para produzir uma imagem negativa que você olha assim e fala, putz, mas podia ter usado um celular, né? Tem celular aí que faz imagens lindas, aí você tem uma coisa meio embaçada, meio tremida, mas será que a gente é imagem de celular ou é imagem de câmeras do século XVIII? Eu acho que eu, pelo menos, estou mais para imagem de... Com certeza. Não, e quando você fala assim, né, esse relato, né, da gestação da Lívia, de não fotografar, tá muito, acho que, intrínseco no teu discurso, quanto você tenha realmente a fotografia como extensão, né, a câmera como extensão do seu corpo, e a fotografia como o seu gesto, né, e assim, você banalizar o seu gesto para os outros verem, simplesmente não faz o menor sentido, né? Sim. Quanto que no teu discurso está nesse assoalho, assim, parece que a tentativa de não banalizar, de voltar a uma essência do que é a fotografia, do quanto o corpo está envolvido para resgatar uma imagem de si, né? Muito, Exatamente. muito E lindo. até mas o que eu conto devido às vezes do processo da Lívia, que no dia do parto, pro parto, eu comprei um monte de filme, preparei as câmeras analógicas aqui, mandei, tinha um pessoal fora do Brasil, pedi para trazer para mim alguns filmes, estava tudo engatilhado aqui, né? E quando estourou a bolsa, eu não lembrava nem quem era eu, quem dirá, se tinha câmera, se tinha filme, não lembrei de nada disso. Às vezes, olha só, meu olhar minha autoestima, quando a autoestima meio baixa, eu falo assim, puxa, mas estava lá os filmes, não produzi imagens. Mas aí, quando eu me deparo, eu falo assim, que quando a Flora saiu da Lívia, eu fui o primeiro a pegar a Flora, pronto. Eu já lembro disso, já acabou. Tá tudo certo. Né? Eu acho que eu me arrependeria se eu tivesse feito uma foto de alguém pegando a Flora. Aí eu acho que eu ia pensar, e falar, putz, mas será que eu precisava ter produzido essa foto? Né? Então, e sabe, isso é uma coisa assim, eu posso relatar isso para você, eu estou dividindo a imagem do que aconteceu com vocês, né? Poderia detalhar aqui, passo a passo, de como foi esse processo de nascimento da Flora. E às vezes uma foto não dá conta disso tudo, né? Dessa experiência. Então, o que você fala é muito isso. Às vezes a gente esquece de curtir porque precisa registrar aquilo. Precisa quase que ter um documento histórico do que você esteve, que você vivenciou aquilo, de fato, né? E não é isso mesmo. Essa ideia a ideia de que a fotografia é um fragmento de uma identidade é lindíssima mesmo. Sim. Assim. E, quiçá, negativa, né? A matriz, invertida. lembrando que é invertida e negativa, né? A matriz é negativa. Se você quiser, depois você positiva ela, faz cópias. Mas o que a gente tem é uma imagem negativa. Meio confuso, porque a gente aprendeu a positivar tudo, né? Ver o mundo positivo, good vibes, né? Eu adoro fazer essa referência. Cara, para mim, para mim é mais negativo o negócio, e aí essa matriz me permite aí distribuir cópias ou não do que as imagens tão lindas, né? O virtuoso, né? É mais Nossa, escuro, incrível. na luz vermelha, no sofá úmido. É visceral, né? Você senta ali, visceral. aquela umidade, é desconfortável, tá sempre lembrando que tem uma vulnerabilidade ali. É muito alegórico, né? Eu não preciso falar o quanto para mim é lindíssimo te ouvir, porque como eu estou nessa pesquisa em relação à manualidade, à construção de coisas com as mãos, assim, né? Ouvir você falar, e também faço análise há 8 anos e me debruço bastante sobre isso, assim. Nossa, estou encantadíssima.
Tô muito feliz de te ouvir, assim, nossa, uma honra poder aprofundar e ter essa bagagem, assim, né, essa partilha de conhecimento e um projeto tão lindo, tão sensível, assim, né, que, nossa, que seja contínuo cada vez mais. Legal, obrigado. Tô... Eu tô recebendo aqui também, tô super. Eu fiquei cheia de imagem, muito, muito incrível, assim, ouvir e o que a Imaginário vai trazendo, como é sensível tudo que foi falado. Encantada. Legal, gente. Para mim reviver essa trajetória. Posso contar uma outra experiência? Pode, Claro. pode. Que é a continuidade da escolha de não fotografar o nascimento da Flora. 2 anos depois, ou 3, não lembro, agora em 2019, meu pai faleceu. E eu fui chamado no hospital lá para uma reunião, e aí o médico falou, olha, ele não vai mais sair do hospital, e aí a gente precisa saber se ele entra no paliativo ou não, daí eu fui descobrir que era paliativo e tudo mais. E aí eu tive muita vontade de, em um processo de análise também, de criar coragem de fotografar esses últimos instantes do meu pai como um modo de me relacionar com ele. E eu faço essa relação direta com o nascimento da Flora em 2 motivos, né? Um deles que eu usei os filmes que eu comprei para o nascimento da Flora, que ficaram guardados. Eu fotografei meu pai com esses filmes. E porque com o nascimento da Flora, eu podia interferir, né? Eu acho que a Susan Sontag fala sobre isso, assim, sobre a escolha de se fotografar, né, de estar ou de interferir na ação. Então você escolhe observar ou você escolhe interferir. O nascimento da Flora, eu não tinha muito o que fazer, eu tinha que interferir, eu estava ali, ela nasceu em casa, não tinha muito como pensar, a coisa aconteceu, né, tinha que estar ali, tinha que estar presente. E quando o médico, no caso do meu pai, ele chega para mim e fala assim, não tenho o que fazer, né, ele vai morrer, ele não vai mais sair do hospital. Eu fiquei tão solto assim na vida que a única forma de assentar, de elaborar o que estava acontecendo foi através da fotografia. Então foi um modo que eu encontrei de me relacionar com meu pai, pegar tudo aquilo que ele me ensinou e fazer, eu vou produzir, né? Eu vou interferir, sim, porque eu me senti tão frágil de não interferir que eu precisava me segurar em algum lugar. Me parece que a fotografia entre nós foi o que nos manteve em relação. Né? Então, eu acho que tem esses lugares. Então, quando a gente está falando de fotografia, não tem... fotografia é um modo de ser, para mim. Né? Então, que é o fato de não escolher não fotografar. A gente está falando de fotografia, quando eu escolho fotografar para elaborar o processo de luto, por exemplo, que eu escolho. Não sei se faria isso com a minha mãe, não sei se faria, mas eu sei que naquele momento foi o que me salvou, assim, de não pirar com esse processo, de conseguir elaborar esse luto de um modo familiar, né? E aí não foi uma produção, né? Eu digo assim que o resultado do processo eu não pensava isso enquanto produto mesmo. Eu acho que eu consigo sustentar um pouco do que eu quero para o corpo câmera. Eu só queria me relacionar com meu pai. Né? Tanto é que eu usei uma técnica da fotografia que podia ter dado tudo errado. Eu fotografei meu pai ali e rebobinei esses filmes e fui fotografar aonde a gente fez uma viagem há 27 anos atrás, em Morretes, que era o sonho dele morar lá. Então foi um modo que eu encontrei de guardar ele vivo dentro desses filmes e até morrer de se fotografar a paisagem em cima dessa primeira exposição. Então, eu não sabia o que ia acontecer. Eu só fiz porque eu precisava ficar com ele mais um tempo, eu precisava fazer essa viagem com ele de novo, eu precisava levar ele para Morretes. Então, eu não estava preocupado com o resultado disso. Eu estava precisando ficar com o meu pai, eu precisava dar um tempo da cidade, eu precisava viajar, eu precisava elaborar esse luto, sabe? Voltar a falar, não, agora... E é curioso, porque eu digo que eu voltei pai, né?
Eu fui ainda filho e voltei pai. Que bonito. dá suporte para se manter em relação e dar significações, né? Ela vai se ressignificando a relação enquanto atua no fazer ali, né? Quando ela dá suporte para você continuar na relação. Exatamente. Ressignificando. Queria dividir essa, assim, parece que não, que eu da Flora, quando eu conto a história do nascimento da Flora, parece que depois dessa experiência com meu pai, fica um pouco solto, assim, parece que a história ali não teve um fim, e certamente a história com meu pai também não teve um fim, logo mais vai ter mais alguma coisa aí para elaborar na vida, e que eu vou ter que acessar a fotografia, fotografando ou não, né? É muito incrível esse lugar da linguagem, né? É realmente a linguagem. Uma fotografia, um ato fotográfico muito entre vida e morte também, né? Que o ato fotográfico é essa fração que divide o que está vivo para morto, né? É uma forma de mortificar ali o que você está vivendo. E daí hoje o corpo-câmera é isso, ele faz essa relação direta com o ato psíquico, né? Esses processos de deslocamento da energia psíquica até virar ato. Muito profundo. Muito profundo. Um episódio não vai dar conta, não. Vai voltar. Muito obrigada. Estou, assim, realizadíssima, grata demais pela tua disponibilidade, prontidão em me conversar com a gente. Estou, assim, encantada demais. Parabéns pelo trabalho, sempre, né? Eu admiro demais, desde lá do Amorfu, que você fotografou. Quantos anos você tinha lá? 2000? Eu acho que eu tinha uns 15 ou 16. Não, acho que uns 14. Não é. Exatamente. Foi acompanhando meu pai, né? Sim. Exatamente. Obrigado mesmo, assim, eu me senti muito à vontade em dividir com vocês essas sutilezas, assim, e eu achei que a gente ia falar mais sobre dança, né, mas aí você começou já com o corpo-câmera, aí a gente perdeu o controle, entramos no vazio, e daí estamos lá, né, vamos ficar por lá mais um tempo. Daí no próximo você começa perguntando de dança, daí a gente fica... Meu Deus, mas o que mais que precisa? Estou super contempladíssima. Que dança é essa que você não falou? Peraí, agora vamos começar de novo. Deleta. Vamos fazer que não entendi. Não tem dança aí no que você falou? Pois é. Tá tudo aí, para mim tá contempladíssimo. O teu olhar, assim, obviamente um fotógrafo, né, que registre. Acho que o que a gente propõe também na Ladeira não é vir falar só do sujeito profissão, né? Mas é falar de si mesmo. A singularidade é horizontalizar quem você é como fotógrafo na dança, mais do que, claro, é um excelente fotógrafo, registra, faz trabalhos incríveis de videodança e tal, mas assim, para além disso, né, para além disso, eu, por exemplo, toda essa profundidade, assim, sei que tem algo diferente nas fotografias, né, nas tuas produções, mas ouvir você sobre o teu olhar para que essas produções sejam tão diferenciadas onde que eu vou ouvir falar sobre isso, né? A não ser conversando contigo, né? Que legal, gente. Eu acho que então a dança foi só uma desculpa, né, pra gente se encontrar mas é a nossa conexão, né? É muito gostoso isso, porque a Lívia, né, sendo bailarina e a gente se conhecendo já de registros aí, nossa, da minha adolescência. Então a dança, ela nos permitiu estar aqui hoje, né? Exatamente. E acho que isso pra gente é o mais ladeiral que existe. A dança que horizontaliza as relações. Eu acho que pra gente... Caia, você quer deixar seus contatos, onde as pessoas podem encontrar seu trabalho? Eu acho que o Insta é um lugar mais acessível, né? E aí tem 2 perfis. Acho que eu vou deixar o do Corpo Câmera só. O meu é o Caio Vieira, mas o do Corpo Câmera é @corpocâmera, tudo junto.
Lá, a gente abriu esse Insta há pouco tempo, então lá ainda tem pouco conteúdo, assim, mas os conteúdos que tem lá são bem interessantes, assim, para a gente tentar visualizar, né, um pouco do que a gente falou aqui. Muito legal. O trabalho do meu pai também, para quem quiser conhecer, se chama Nem Frio Nem Calor, Apenas o Cheiro de Jasmim, está no meu site, www.caivira.com. Então, ficamos por aqui neste episódio, Caio. E muito agradecidas, que incrível. Muito grata. Obrigado, pessoal. Vocês foram maravilhosas, acolhedoras. Uau! Ai, lindíssimo. Um beijão. Beijo. Bom fim de tarde. Tchau, tchau. Tchau. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.